Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Universitária. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva, do Facebook. Você pode participar pelas redes sociais ou pelo telefone 3879-5549. Vivemos uma crise de representação política. Há um grande descrédito dos brasileiros nos políticos e muitos fatores explicam esse fenômeno. É o que nós vamos conversar aqui hoje. Entre eles, o eleitor percebe que as promessas não são cumpridas e as regras do jogo político tendem a beneficiar os interesses particulares e não efetivamente os interesses coletivos. Enquanto isso, surgem candidatos com o discurso de que não são políticos, mas sim gestores, reforçando a ideia de que a política ou o político não presta. Por isso, o programa de hoje pergunta: para que serve um político? Sobre isso, estamos no estúdio com o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Joanildo Buriti. Bom dia, Joanildo. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da rádio. E com o jornalista da Marco Zero, Laércio Portela, grupo de jornalistas independentes e parceiro do nosso programa. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Vamos começar. Por que tanta descrença na política e nos políticos, Joanildo? Veja, primeiro a gente precisa distinguir aqui a descrença na política, nos políticos e nas instituições, porque existem os três tipos de descrença e elas não são exatamente a mesma coisa. Há muito tempo que, e não só no Brasil, as pessoas expressam uma desconfiança nos políticos. Porque, classicamente, política estava associada, como parece continuar associada, a enriquecimento ilícito, a tirar proveito próprio de uma posição que é pública. Há uma percepção de que o povo, de fato, não tem vez na política. De que quem está envolvido na política, quem se mete em política, como normalmente se diz, são exatamente as pessoas que menos precisam da política para conquistar qualquer coisa, mas são elas que mais tiram proveito das oportunidades políticas. Então vai ficando essa ideia aí, né, Laércio? E a mídia também, de alguma forma, participa dessa reforço dessa ideia. Eu concordo com o professor. E a mídia tem tido, sim, um papel relevante, importante, nesse processo de descrédito da política e dos políticos, de certa forma, especialmente num processo que eu acho que também é gradativo e que se tornou mais agudo nos últimos 2 anos, que é um processo de criminalização da política, né? Você tem uma cobertura. Acho que 2 aspectos importantes para a gente destacar nesse descrédito da política para estar na conta, de certa forma, da mídia. Uma é a criminalização, quer dizer, um processo de que você vai ver a cobertura jornalística, programas como o Fantástico, até a Hard News, aquele do dia a dia, você vê que os políticos são sempre apresentados do ponto de vista da corrupção, do desvio, não da atividade política propriamente, do debate público, de propostas, da legislação ou de execução de políticas. É sempre pelo viés negativo. O viés negativo, o viés do desvio. E eu posso dar um exemplo para o ouvinte que vai ficar mais claro aí. Recentemente a Globo passou a novela, eu não recordo agora o nome, mas acho que é a novela das 7, onde o personagem principal é uma dona de um posto de gasolina, que ela se torna candidata a prefeita e prefeita porque ela é uma pessoa do bem. Todos os políticos tradicionais que aparecem na novela, senadores, deputados, são corruptos. E aí vem uma pessoa que é não política, que é uma pessoa, entre aspas, aí, do bem, que assume a política. Essa é uma visão recorrente na ficção
né? E na ficção, nas novelas da Globo e de outros canais. E também essa ficção tornou-se um parâmetro para o jornalismo, que também faz a cobertura do desvio. E complementando isso, além da criminalização, você tem um processo de não discutir os assuntos realmente mais pertinentes. Né? Por exemplo, a gente está discutindo agora, fazendo a mídia faz uma cobertura avassaladora sobre os casos de corrupção, fulanizando pessoas e casos específicos, mas discute muito pouco o sistema político. Quer dizer, quais são as causas, né? Financiamento de campanha, a baixa representatividade desses políticos que são eleitos, porque o sistema, ele leva a essa baixa representatividade, quer dizer, o Congresso Nacional não espelha a sociedade, os grupos de interesse que estão na sociedade. Esse casamento entre criminalização e invisibilização dos temas realmente mais importantes da política acabam contribuindo para esse descrédito feito tanto pelo jornalismo quanto pelo entretenimento, pela parte ficcional aí da grande mídia. Eu queria só complementar dizendo o seguinte: há muito tempo para as pessoas os espaços de discussão e de debate sobre questões locais, comunitárias e políticas mais gerais vem cada vez mais se movendo na direção dos meios de comunicação de massas e, mais recentemente, da internet, das redes sociais, etc. Nesses espaços, o formato do debate e da discussão muda substantivamente. É um formato aceleradíssimo, é um formato no qual a argumentação é um gênero pouco valorizado, e as tiradas, as frases de efeito e os argumentos de caráter moral são muito mais pegam muito mais para as pessoas. Então isso dificulta muito essa expectativa de que as pessoas queiram discutir política, além do fato de que os espaços de discutir política já se tornam mais estreitos, né? Sim. Quando você compõe a isso essa percepção de que a política institucionalizada é um lugar de sujeira, sim, então você de fato estreita ainda mais as margens para que as pessoas não somente se interessem, mas também possam articular alguma fala sobre as questões políticas que não seja puramente eu gosto, eu não gosto, é feio, é chato, eu quero distância disso, eu não me interesso por isso. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Clécio Bunze Júnior, pergunta o seguinte: no Roda Viva, Dória disse que falava sempre a verdade e acusou Lula de ladrão. Como entender o discurso dos políticos veiculados na grande mídia? Tem tudo a ver com o que você estava falando agora, né? Exatamente. Eu queria fazer uma observação. O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, ligado ao movimento sindical, faz anualmente o que eles chamam de os 100 cabeças do Congresso Nacional. Eles pegam vários critérios e definem quais são aqueles políticos do Congresso Nacional que têm mais visibilidade ou que têm mais influência política. E eu queria rapidamente fazer um resumo aqui de como eles classificam os políticos que atuam no Congresso Nacional. Classificam da seguinte forma: debatedores, que são aqueles que têm o time dos debates, que atuam no Congresso Nacional pela oportunidade. Esses são os que a gente vê na televisão. Sim. É aquele que, para cada debate, estão na tribuna, normalmente que vociferando. O recorta um pedacinho. Que recorta. São aqueles que isso que o professor falou aqui, que fazem que não argumentam. Eles, na verdade, estão digamos assim, no confronto aberto a cada tema que surge. Certo. Dominem ou não dominem. Falam mídia. para a mídia. Para falar 1 minuto e acabou. Para falar 1 minuto e acabou. E polemizar, que é um aspecto, um valor notícia importante no jornalismo. Tem também os articuladores, que são aqueles que articulam os consensos nos bastidores. Tem os formuladores, que o DIAP diz que são, na verdade, os mais influentes a longo prazo, porque são os que escrevem as leis, que estudam as leis, que conhecem o regimento, não do ponto de vista de como utilizá-lo para ocupar o espaço na mídia, mas do ponto de vista de construir a legislação. Ou seja, a base mesmo, né? A base mesmo. Os negociadores, que também têm uma grande visibilidade, que são os presidentes, os líderes, os presidentes dos partidos, os líderes, os vice-líderes, que têm ali uma legitimidade interna, porque são líderes internos. E uma figura que eles chamam de formadores de opinião, que são novamente políticos mais antigos,
que tem pouco espaço na mídia porque eles não participam desse debate aberto na tribuna, mas são, na verdade, os mais importantes na construção dos consensos também a médio e longo prazo. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Eu achei muito importante essa divisão. Você veja que a mídia abre muito espaço para esses debatedores. A gente está falando aqui de Congresso Nacional, mas isso pode ser reproduzido na Câmara, na Assembleia. Em todas os as debatedores, aqueles que polemizam, enquanto tem outros dois grupos que são esses formadores de opinião e esses formuladores que estão nos bastidores, na verdade, tocando o barco da legislação e construindo a médio e longo prazo a política. Mas são invisibilizados. Veja que a gente fala muito em invisibilização dos movimentos sociais. A gente está falando aqui da invisibilização, inclusive, de parlamentares e políticos que atuam num nível que a mídia ignora. Exato. Eu acho que tem um outro aspecto ainda aí, que é o seguinte, como é que na formação dos pré-cidadãos e cidadãs, ou seja, as crianças e os adolescentes, essas questões da participação, da representação, das expectativas em relação ao peso que o cidadão e a cidadã pode ter na política, na vida do país, como é que isso aparece? Onde é que isso entra no currículo, em qual? Né? De que maneira? Porque se as pessoas crescem e se formam ouvindo mensagens negativas sobre a política, vendo exemplos negativos sobre a política e não tem nenhuma contra-mensagem formativa e não simplesmente informativa, né? Exato. Que possa torná-las capacitadas, habilitadas a discernir, descobrir as coisas, buscar as informações e tomar decisão. Então, a gente, de fato, vai ter uma participação muito frágil da cidadania no acompanhamento dessa política, e depois essas pessoas vão se tornar políticos para fazer as mesmas porcarias que andavam criticando antes. Interessante. A gente foi ouvir pessoas comuns, eleitores, o que pensam da política. Vamos ouvir agora. Olá, meu nome é Marcos Mateus e eu estudo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui no campus de Serra Talhada. Acreditar na política eu sempre acreditarei, mas mais ainda eu acredito que a política precisa de uma reforma para que possamos acreditar nos políticos, porque ultimamente tá difícil acreditar nos políticos, na classe política deste país. E não preciso nem enumerar as inúmeras situações que nos fazem desacreditar nesses velhos políticos, né? Eu acredito mesmo na força da juventude, na força destes que apresentam uma nova política de acordo com a reforma política que nós queremos, né? Que é político com salário baixo, político sem regalias, para que possamos acreditar na política, nos políticos novamente. Nós precisamos mesmo de uma reforma política. Eu sou Patrícia Dornelas, tenho 43 anos, sou vendedora, tenho 2 filhos maiores já, e eu não acredito na política, como também não acredito nos políticos. A legislação brasileira é uma das mais ricas, das mais completas, mas é uma das que contém as maiores falhas e as maiores brechas. A política hoje, para mim, é sinônimo de corrupção, é sinônimo de tirar proveito, é sinônimo de disparidade financeira, social. Quer dizer assim, o que eu quero dizer é o seguinte: são muitos com pouco e poucos com muito. Eu tenho 2 filhos e lutei a minha vida toda para entrar numa faculdade pública e não obtive êxito, em virtude de ser oriunda de escola pública, onde o ensino é muito precário. E depois de casada, de 2 filhos, tentei mais uma vez e consegui passar no curso que na verdade eu não queria, foi a minha segunda opção, mas foi com uma nota que eu consegui passar. E ao chegar na faculdade pública, na Federal, eu me deparei com a maioria dos meus colegas de turma, todos de alta sociedade, morando em Boa Viagem, altos prédios, onde eu acreditava que aquela faculdade era para ser daquelas pessoas que não tinham condições de pagar. Então isso para mim é uma revolta, fora as outras coisas que eu presencio. Sou hoje aluna de Direito numa faculdade particular, comecei pagando, consegui o FIES e hoje, graças às cotas, eu tenho o ProUni. Mas eu lutei muito para conseguir isso. E acho que uma vergonha o ser humano fazer o que faz na política, tudo em proveito próprio.
não de terceiros. Pois é, então quer dizer, quanta coisa aí para não acreditar na política, as regalias dos políticos, os políticos atuam em proveito próprio, a distorção do que é público é para o rico e não para o pobre, como ela coloca aí, que é a questão da universidade. Deixa eu fazer uma observação, Paula, assim, uma coisa que eu acho importante a gente ter em mente, assim, discutir o sistema político brasileiro a partir da perspectiva do combate à corrupção. Eu acho que é um desvio aí um pouco, que reduz um pouco esse debate sobre a política, porque acho que a gente precisa discutir muito do ponto de vista da representatividade, quer dizer, qualificar a representação política. E talvez debater a partir do princípio do combate à corrupção, que é esse que a mídia ou uma certa elite nacional está pautando, está agendando o debate público, pode ser uma maneira de reduzir esse debate e não ir nas questões mais importantes. Eu estou dizendo isso... Inclusive, só lembrando que próxima semana a gente vai perguntar, vai ser um tema aqui do programa, a quem interessa reforçar e destacar só esse discurso da corrupção. Eu queria chamar a atenção duas coisas antes de dar um balanço aqui do perfil que a gente tem hoje no Congresso Nacional, mas é o seguinte... Eu acho que, para a gente, não sei se o professor concorda comigo, mas tem duas questões aí que são muito importantes para a gente qualificar, acho que o sistema político brasileiro, que não estão sendo debatidos ou ficam em segundo plano. Um é o poder econômico, a influência do poder econômico. Veja, todos os casos de corrupção estão mostrando aí a força dos interesses privados sobre o interesse público, né? A relação promíscua entre capital e a política, né? Mas a gente discutir, fulanizar, como os jornais fazem, se de alguma forma isso precisa ser feito, mas isso não é o cerne da discussão, né? A gente precisa discutir a interferência desse poder econômico sobre a política e como a gente pode mudar o sistema político para reduzir essa interferência. Financiamento público ou não, como fiscalizar. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Hoje uma empresa faz uma doação ao partido, ao Diretório Nacional, o Diretório Nacional pega esse valor e distribui para vários candidatos majoritários, e na prestação de contas ao TRE você não vai identificar o doador, você vai identificar como vindo do Diretório Nacional para o Diretório Local. Então, há várias coisas que podem ser mudadas na legislação para tornar mais transparente e reduzir a força desse poder econômico. O outro ponto é o poder de agenda, de agendamento do debate público. Se a gente amplia, se a gente regula o poder econômico e regula também melhores formas para ampliar e dar mais voz a esse debate, ao poder de agendamento, né? Ou seja, o que pode ser debatido, aquilo que o professor estava falando, hoje a gente mais informação e menos formação, menos debate, né? Eu acho que essas questões são importantes, porque senão a gente vai ficar sempre desvalorizando a política, vendo apenas pelo viés da corrupção, sem discutir cláusula de barreira. Vou dar um exemplo. Hoje na Câmara Municipal do Recife estão representados 21 partidos elegeram vereadores. Na Assembleia Legislativa 16 partidos estão representados. O atual prefeito do Recife tem um apoio a sua coligação partidária somava 21 partidos. Coincidentemente aqui com o número de representantes também na própria Câmara. Quer dizer, você tem cláusula de barreira, financiamento público de campanha, há vários debates que precisam ser realizados num nível que hoje não são. Só avisando ao ouvinte que nós estamos discutindo essa questão hoje, para que serve um político, na Rádio Universitária, a sua rádio pública. Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Joanildo, como é que você vê toda essa questão, inclusive com o depoimento dos eleitores? Veja, os depoimentos que a gente ouviu me parecem que refletem bastante bem o que as pessoas pensam desse assunto e, em larga medida, o diagnóstico em si não está errado. Quer dizer, as pessoas percebem o que é que está acontecendo. O fato de elas tirarem a conclusão de que isso significa não quero mais nada a ver com a política é outra questão. Quer dizer, eu acho que o erro está na conclusão tirada, mas o diagnóstico de que a política serve a interesses poucos, embora poderosos, né? Essa crescente captura
da política pelos interesses privados, pelos interesses empresariais das grandes empresas ou das pessoas que querem aproveitar as brechas do sistema para tirar proveito próprio, e aí entra a questão da corrupção, que não é só a corrupção dos políticos, mas a corrupção dos intermediários, a corrupção dos especuladores, a corrupção dos empresários, enfim. O sistema da corrupção não se faz apenas com partidos e com deputados, vereadores, etc. Né? Então, esse é o diagnóstico. Como é que a gente pode avançar além desse diagnóstico? Né? Quer dizer, eu acho que há uma percepção muito clara de uma crise da democracia, que vem pela sistemática perda de capacidade da democracia e dos democratas de cumprir suas promessas, de fazer com que o discurso, as propostas feitas se transformem em ações, né? Isso é um problema crônico no Brasil e o nosso sistema político favorece isso demais, porque a eleição, primeiro, ela tem um protagonismo do executivo sobre o legislativo, então já não é importante eleger um legislador. Exato, importante é eleger o prefeito, prefeito, porque há uma percepção também na cabeça das pessoas, e isso é um problema, isso não é uma virtude, né, de que quem manda é realmente quem faz a política, e quem manda é o prefeito, quem manda é o governador, quem manda é o presidente. Então, essa ideia de que tem que ter um patrão na política, que grita alto e os outros obedecem, isso é um problema sério. Isso tem a ver com essa questão da ideologia, do empreendedorismo, a questão do gestor, porque agora também os candidatos, né, aparecem como, eu não sou político, eu sou um bom gestor. Pois como essa é uma tradução, você avalia? Essa é uma tradução mais recente do problema, né? Que parte dessa crítica das pessoas, que também é real, a meu ver, de uma certa ineficiência que vem pela demora, vem porque a minha demanda é atendida de outro jeito, ou então o que eu não pedi é feito. Essa percepção, então, leva a um diagnóstico de que é preciso colocar no poder pessoas que saibam administrar melhor, né? Então, esse discurso da gestão, que é um discurso falso, porque nós continuamos a ter o mesmo déficit com essa geração que já temos de pelo menos 20 anos de gestores, entre aspas, sendo eleitos, e não conseguem avançar 1 milímetro além do que a gente já tinha. Quer dizer, onde a gente conquistou avanços nos últimos anos foi exatamente quando a política teve um conteúdo além do conteúdo da administração, além de fazer coisas. Teve um conteúdo no sentido de ampliar direitos, teve um conteúdo no sentido de institucionalizar legalmente participação, o apoio a grupos vulneráveis, discriminados na sociedade, onde houve a decisão de que, mesmo que haja déficit, politicamente vamos encontrar dinheiro para fazer política social. Ou seja, quando a política deixou de ser só administração, de fato a gente avançou. E isso está completamente em risco nesse momento. A gente está tendo um retrocesso em todas essas pautas e isso reforça nas pessoas esse sentimento de que elas não têm o que fazer e de que a política não merece crédito. Vamos ouvir mais alguns depoimentos de eleitores e depois a gente volta aí com o debate. Meu nome é Maria Hilda, sou artesã. Eu não acredito na política e muito menos nos políticos, pois diante de tanta corrupção, diante de tanto roubo, eles não merecem, não procuram dar credibilidade aos seus mandatos. E eu tenho uma experiência assim, que aconteceu agora há pouco, nessa última eleição. Tem um candidato que sempre vinha aqui fazer exames em cachorro, fazia cirurgia, fazia um monte de coisa no bairro que eu moro, próximo aqui à minha casa. Ele sempre estava aqui, se candidatou, ganhou a eleição. Depois que ele ganhou, ele nunca mais apareceu aqui, nunca mais apareceu, nem para dar um obrigado às pessoas que tinham votado nele. Quer dizer, a gente não pode considerar e nem confiar num político desse. Quando ganha, ele nem ao menos dá uma satisfação. Não tem como acreditar e nenhum merece credibilidade.
Me chamo Pamela Carla e sou estudante de turismo. Então, acredito sim na política, acredito que se tenha todo o aparato para que ela funcione bem. As leis estão aí, as regras para serem cumpridas. Existe o dinheiro para que as ações, os planos e os projetos, né, eles sejam aplicados na sociedade. Eu não posso falar o mesmo, né, dos políticos, porque com o cenário que a gente vê hoje de corrupção, fica muito difícil acreditar. Mas aí isso poderia ser diferente se a sociedade se fizesse presente, né, e fiscalizasse as ações desses representantes. E a experiência que me incomodou e me incomoda muito até hoje, que é essa questão da compra dos votos e até a falta de conhecimento do representante, né, do político na área. Como estudante de turismo, sei que existem gestores, né, na área de turismo que sequer têm o conhecimento ou são formados. Então, assim, fica difícil saber planejar e tomar conta direito, né, da sociedade e da comunidade. Laércio, você tem alguns números do Congresso Nacional, né? Um perfil. O site Congresso em Foco, toda eleição eles fazem um balanço aí dos números e dá um perfil do Congresso Nacional. O Congresso é eleito em 2000. Eu acho isso importante para a gente ver que nível de representatividade os políticos que estão hoje no Congresso Nacional e também na Assembleia, nas câmaras, têm em relação aos interesses que estão em jogo na sociedade. Você vê o perfil do congressista brasileiro, é um homem branco na faixa dos 50 anos, com formação superior, empresário e dono de um patrimônio superior a R$1 milhão. Esse é o perfil médio. Você tem uma ideia? Na Câmara dos Deputados, 59% dos deputados têm entre 46 e 65 anos, ou seja, são políticos já experientes, né? No Senado, esse número também é em torno de 55%. Agora, alguns dados importantes. Os negros e pardos, autodenominados negros e pardos, que são mais da metade da população brasileira, eles estão representados em apenas 20% no Congresso Nacional. Você tem uma ideia? 410 parlamentares, deputados federais, se intitularam brancos no IBGE, né? 410 parlamentares, 79% brancos, 81 pardos, apenas 15%, e negros, 22%. De um universo de 513 deputados, apenas 22 se intitulam negros, ou seja, 4% do total. As mulheres, que também são maioria na sociedade, mais de 51%, elas estão subrepresentadas, né? São menos de 1/10 dos cargos. Nós temos 51 mulheres eleitas no universo de 513 deputados, em torno de 10% apenas, ou seja, estão subrepresentadas também. Enfim, é o quadro da desigualdade, né? O Congresso Nacional em relação à representatividade. Deixa eu dar mais um número aqui, ó. Ensino superior. 411 parlamentares, 80% dos parlamentares têm ensino superior completo. Você vê a disparidade. Nós estamos falando, na verdade, de uma elite econômica, social, né? Claríssimo. E representam, por isso talvez explique esse deslocamento da política implementada de fato para aquela prometida nas eleições, aquela promessa que nunca se cumpre. Essa grande decepção, né, do brasileiro. Eu votei em fulano, chegou lá, ele votou contra os direitos dos trabalhadores. Há uma questão aí que é espinhosa, mas a gente tem que colocar, que é como é que as pessoas formam a sua decisão de eleger alguém, né? Quer dizer, há claramente em tudo isso uma história que significa a maioria das pessoas estão elegendo representantes que não são representantes delas, que se apresentam com uma proposta de representação genérica e, às vezes, lançam mão de recursos escusos, como de compra de votos, como de fazer cirurgia em cachorro, não é? Como se isso fosse algo que os credenciasse a ser um representante autêntico dessas pessoas. As pessoas não acreditam em candidatos que vêm do seu próprio meio social ou da sua categoria profissional, né? Como um indicativo de que talvez elas não acreditem em si mesmas. Isso dá um certo tom de fatalidade na política, né? De que o resultado da política sempre vai ser o contrário do que você quer. Mas eu acho que se nós começarmos a nos tornar, pelo menos aos poucos, mais exigentes no momento da eleição, reconhecendo que não vai deixar de haver política, não vai deixar de haver Estado, não vai deixar de haver deputado, e
Isso significa que se eu nada fizer para melhorar a qualidade da minha escolha, eu vou continuar o resto da vida reclamando de que a política não vale a pena, de que só tem corruptos, de que ninguém faz nada. Então, é preciso que nos tornemos mais exigentes na busca das informações com credibilidade sobre as pessoas, no acompanhamento de onde essas pessoas vêm, qual foi a trajetória delas e o que elas já fizeram na política. Se as pessoas estão entrando na política pela primeira vez, quais são as suas credenciais nas comunidades de referência delas, na sua profissão, nas igrejas, nos sindicatos, enfim. Então, esse tipo de atitude é muito necessária. E depois, eu não posso esperar os próximos 4 anos para tomar conhecimento do que essas pessoas fizeram. Eu tenho que ser capaz de minimamente acompanhar. E hoje é possível fazer isso. Se eu, uma vez a cada 2 meses, gastar meia hora do meu tempo lendo em redes sociais ou nos jornais ou na internet alguma coisa sobre o que os deputados, os senadores, os vereadores, etc. estão fazendo, isso já vai me dar muitos elementos para fazer um bom acompanhamento. Porque tem efeitos, né? A gente está chegando ao final, queria que vocês comentassem isso e fazendo a fala final. Porque existem efeitos dessa descrença na política, dessa reprodução dessa ideia. Quais são os efeitos e como a gente pode reverter esse efeito ou essa descrença? Eu vejo, quem defende ou quem acaba defendendo o que é apolítico, o que não é político, vai ser governado por quem gosta da política, por quem exerce a política. Exato. Eu acho que tem uma questão muito importante aqui, que assim, política não se trata apenas de delegar poder, mas de exercer poder. Isso. Né? A Constituição de 1988 definiu ali vários espaços, para além dos espaços representativos, mas espaços participativos. Então a democracia, ela se completa nessa participação. Nós temos os conselhos setoriais de políticas públicas, conselhos de direitos humanos, conselho das mulheres, política para as mulheres, negros, e saúde, audiências educação, públicas. As audiências públicas nas câmaras, abertas ao público, nas câmaras, nas assembleias, quer dizer, a participação na comunidade, inclusive, né? Não só você, não pense a política como uma relação entre você, eleitor, e o político que você elegeu. Entre os dois existe um mundo de política para ser praticada diariamente. Exato. Na comunidade, nos conselhos de comunidade, nos conselhos públicos organizados e na pressão, né? Na pressão, se fazer pressão, as audiências públicas, as assembleias, as câmeras, a maior parte das sessões são abertas ao público e a gente tem que fazer política diariamente, né? Não é possível uma certa passividade de que eu dou meu voto de 4 em 4 anos. Né? Na verdade, você faz política diariamente. E embora vários dos preceitos ali fundamentais da democracia representativa estejam sendo diluídos com esse governo, com esse momento político que eu digo aqui muito sombrio que a gente vive hoje, a organização popular, a organização participativa é fundamental para não deixar que a política seja exercida por aqueles que... Pelos gatunos... Não só pelos gatunos, por aqueles que não defendem o interesse público, mas os interesses particulares, os interesses inauditos, né? Que não podem ser ditos, né? Que não podem ser ouvidos e ditos abertamente. Ou seja, Joanildo, não pode só reclamar, tem que participar, não é? Exato. E eu acho que é preciso uma advertência também nesse final do programa, porque está surgindo uma espécie de um novo estilo de fazer política que está ganhando espaço no mundo inteiro, de pessoas que aparecem como não tendo nenhum compromisso com as instituições, nem com essa política que está aí, são a verdadeira novidade e, invariavelmente, essas pessoas têm assumido posturas profundamente autoritárias, têm contribuído para desautorizar e desfazer profundamente todo o campo da participação, dos direitos, das políticas sociais, em nome de pacificar a sociedade, em nome de combater a corrupção, e as pessoas precisam estar de olhos muito abertos, porque especialmente no âmbito do executivo isso está acontecendo com muita frequência, em eleições presidenciais, em eleições parlamentares, onde os parlamentares exercem algum tipo de autoridade executiva, como em países que existe presidencialismo, etc. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A receita desse populismo da direita é a mesma receita que já desacreditou as instituições por meio da corrupção e do crescente afastamento em relação à vontade das pessoas.
Ok, a gente agradece então a Joanildo Buriti, cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, e ao Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. O programa Fora da Curva fica por aqui e é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi realizada por Iveson Henrique, Ed Rodrigues, André Medeiros, Rosa Sampaio e Juliana Leitão. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio e Iveson Henrique. Você pode enviar sua sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 12 de abril de 2017 e vai ser reprisada no feriado de 21 de abril. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a reprise do programa de quinta-feira passada, Brasil e Agora, uma entrevista com o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos. Este programa fica disponível na página do facebook.com, programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h02. Universitária. ZYD 240.